Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que chegou à 14ª saída de atleta somente na temporada de 2025. O mais novo jogador a debandar, a deixar o clube é Cauê Alves, zagueiro de 19 anos de idade, que chegou a ser titular em uma das partidas do Tricolor na Copa São Paulo Juniores. Ele tem um jogo como titular e outro como reserva, novo reforço do Mafra, da segunda divisão do futebol português. O São Paulo liberou o atleta de graça, até porque tinha contrato somente até agosto, mas o Tricolor fica com 40% de valor de uma venda futura, o SCA fica com 10%, o SCA era clube formador do jogador, enquanto o Mafra de Portugal fica com outros 50%. Se o Cauê disputar pelo menos 900 minutos em Portugal, o São Paulo tem direito a 300 mil euros como compensação. Só para arrematar o noticiário do São Paulo, contar sobre os outros 13 atletas que também já haviam deixado o clube. Caio Matheus, outro ex-jogador da base, foi para o Curitiba. Matheus Belém, também da base, na Chapecoense. Pedro Vilhena, meio-campista de Cotia, na Ponte Preta. Raí Ramos foi para o Atlético Goianiense. Wellington virou jogador do Southampton. Ramal Lewis foi devolvido ao Newcastle. Rafinha não teve seu contrato renovado e assinou com o Curitiba. Nicão não teve seu vínculo renovado e está desempregado. Michel Araújo e Rodrigo Nestor foram para o Bahia. O Rato foi por Vitória. O Léo Silva e o Galopo também não ficaram vestindo a camisa tricolor. Economia com toda essa galera superior a 4 milhões de reais, eu não estou incluindo os novos reforços do São Paulo, entre eles até aqui Oscar e Enzo Dias. Já começando a falar um pouquinho do clássico? Não, já pode falar. Com licença, mago das palavras. Viu que o São Paulo tinha problemas no meio de campo, onde o Corinthians é forte, onde o Corinthians tem funcionado muito bem. 3 volantões. E o Carrilho, que joga muita bola, que tecnicamente é de alto nível, sabe? Ali E ele carrega pro lado do campo para arrumar espaço para jogar. Então, o Carrilho é um ótimo jogador. Ali você não pode perder o setor. Se você joga com esses 4 jogadores, o Oscar e o Lucas voltam. Sim. Pelos lados, né? Sendo que o Mateuzinho desce bastante e o Oscar teria que acompanhar o Mateuzinho. Aí eu lembro das entrevistas do Zubeldia, que ama o Luciano, tá muito claro. Tá muito claro. Eu também gosto muito do Luciano, o Zubeldia ama o Luciano, porque o Luciano E não é escalado só por amor, porque o cara... E como ele mesmo falou, entrega gols. Exato. É uma pergunta, não é uma afirmação. Você tem esse quarteto sem o Oscar mais acostumado a jogar junto. O Ferreira volta sem problema do lado esquerdo para recompor. O Lucas fez isso ano passado para o Luciano jogar por dentro e o Caleri é o centroavante. Fisicamente você ainda não tem o time pronto e você sabe que tem outro time com meio campo forte e com uma senhora dupla de atacantes, que não pode receber a bola em condições de jogar mano a mano ou numa condição confortável contra o time do São Paulo, que ainda não é o time que será ao longo do ano por causa do momento da preparação. Você abre mão disso, arrisca perder meio campo, obriga os caras a recuar e fica com pouca opção de mudança de jogo para mudar cenário de partida no segundo tempo. Você tá sacando o Oscar? Eu não estou vendo os treinos e o Oscar tem que ser titular do São Paulo. Eu não sei se ele tem que ser titular no Clássico. Porque o Clássico, a derrota... É o dilema que o Plirra fala, é o primeiro grande clássico do ano, em casa, ingresso esgotado, sua torcida. É um dilema, E não adianta ser tão racional. E aquele papo, não, mas você pode guardar o Oscar para os 30 minutos finais de jogo. Isso a gente sabe que muitas vezes não dá certo, né? Eu tenho Vai uma guardar ele para os 30 minutos versão... finais com o placar de 10, Jogador bom bota pra jogar. Não. Põe pra jogar. E tira Não. quem? Aí é um baita problema do Zubeldia, ele ganha bem pra isso. O Ramos- Esse é um baita problema dele. O Rames era bom e não tinha que jogar. Nunca teve que jogar. Jogador bom... Não, o cara que tá em condições de jogar. O segundo Sabe tempo... o que eu desconfio? Oi. Baseado em uma ou outra informação que vai acontecer? Mesmo o Luciano sendo o Vai goleador sobrar do pro time, Luciano? vai sobrar para o Luciano, o Ferreirinha vai entrar. Eu como o Luciano vai reagir? Sempre biquinho, alguém vai fazer bico. Se tirar o Oscar, faz bico. Se Que tirar ótimo. não tem essa. Você fala sobre o quarteto ofensivo, etc. Eu acho que no final das contas, bem entrosado, ele vai ser usado muitas vezes, não em todos os jogos, mas muitas vezes. Futebol, você tem 2 situações para você ganhar o jogo. Uma, fazer gol. E a segunda, não tomar gol.
Você está facilitando demais a segunda chance. Você tem uma defesa pelo menos sólida. De preparação do São Paulo. Os caras são bons. Os caras da defesa do São Paulo são... O lateral esquerdo Eu entendo que nos anos 60... O lateral esquerdo é cumpridor dos seus deveres. Não, até aqui, muito Ele bem. é cumpridor. Ele deu um passe pro Caleri para fazer o gol. Né? Aliás, a gente precisa falar do Caleri também. O Caleri está longe de jogar. Não, faz 8 partidas que ele não marca. Mas não marca um gol desde agosto, não é isso? Então, mas ele só jogou 8 partidas de lá para cá. Tá. Porque na reta final do Brasileiro ele não jogou. Cara em casa pode estar pensando assim, Pascoal, nosso telespectador, nossa telespectadora. Vem cá. Ele tá dando tem 4, risada, precisa tirar um. O que está no momento pior, entregando menos, é o Caleri. Por que não se cogita tirar o Caleri? Porque o Luciano não joga de centroavante. Exatamente. Mas se eu você... vou te dar uma outra. Vou te dar um outro motivo. Quando o São Paulo precisou de jogar de Luciano de centroavante, ele não conseguiu. Mas não dá, né? Eu vou te dar um outro motivo. O Caleri faz o jogo sujo e facilita a vida de todo mundo. Sim. Segura zagueiro. O Caleri é o seguinte... Entendeu outras duas questões. O Caleri, se tem um fã, sou eu. Então somos dois. Se tem um fã, o Caleri, sou eu. Mas eu não tiro o Caleri do time do São Paulo. Vocês vão me desculpar, mas eu não tiro o Caleri do time do São Paulo. De jeito nenhum. Vou botar o André de centroavante. Não. É o Caleri. Porque o Caleri tem respeito do zagueiro. O zagueiro adversário, os dois ficam, porque se um der uma bobeirinha, um lance que ele tem na área, ele vai fazer o gol. E tem uma coisa, se o Corinthians vai pressionando o São Paulo, você chuta a bola longa pra ele, segura a bola. Muito chato. E tem uma outra coisa, Caleri é jogador de jogo grande. Cara a cara, São Paulo e Corinthians. Quem é melhor? Vamos lá. Começando, Rafael e Hugo Souza. Em caso de empate, o Rodrigo, nosso editor. Tá. Critério. É o momento? É, excelente. Se Momento, for o momento, né? é Rafael. É o momento? Nem jogou. Final 24, começo 25. É o momento? Vamos estabelecer a não é regra. história, Vai, não é momento, nada. Quer histórias, quer o quê? Não, eu acho que a gente tem que... Ou cada um faz o seu critério? Não, aí não. Talvez. Não. Não, eu acho que não dá pra falar só, o cara foi melhor. Sei lá, a jogou história muito. do Oscar é maravilhosa, mas o Oscar vindo agora. Então, o momento não pode ser só 3 jogos em 2025, Não, certo? o momento Hugo não jogou. Acho que o critério é quem no jogo de domingo será mais importante pro seu time. Mas é um critério amplo porque entra o... Bom, mas... Não, porque, porque aí a história do Rafael não entra, a história do Oscar não entra. É o que o cara pode fazer nesse Mas jogo. a história do Memphis Depay... Isso vai ser... Isso é apetitoso, porque tem muitos duelos parelhos nessa coisa toda aí. Dá pra ver, já o negócio é bruto, hein, meu? Então vai. Pode ter empate? Não. Pode ter empate. Vai escolher 2 goleiros? Beleza, Igor Vinícius e Mateuzinho. Então não é muito parecido? Então vai ter muita coisa parecida. Não, mas se tiver empate, a gente já não faz. Empata. Vamos fazer. Vai dar 11 pra cada lado e faz o jogo. Bom, tá todo mundo aí, não fala, eu falo. Pra mim, Hugo Souza. Eu acompanho. Pelo final da temporada e o Rafael, o Hugo Souza também. Não precisa nem votar, né? Já 3-0. Tem que votar. Hugo Souza, mas com algumas ressalvas. Acho que o ano do Hugo Souza vai começar agora. A temporada dele vai começar agora. Vamos ver. Portanto, Hugo Souza. Tá. Igor Vinícius e Mateuzinho. Então, esse eu queria dar empate, por exemplo. Mas não dá. Eu sei que cada um queria ter o outro. Eu queria muito ter o Mateuzinho, eu queria muito ter o Igor Vinícius, né? O time adversário. O Mateuzinho melhorou muito, mas eu gosto do Igor Vinícius. Ao contrário de muito São Paulino, eu acho o Igor Vinícius bom jogador. Vou ficar com o Igor Vinícius, vai. Eu vou de Mateuzinho. Eu também, Mateuzinho. Momento. Eu acho o Igor Vinícius melhor jogador, mas o Mateuzinho toma decisões mais acertadas do que o Igor Vinícius, se vocês me entendem. Sim. Então, assim, na hora do tirar 10, o Igor Vinícius não tira e compromete mais, às vezes, quando toma uma decisão errada. Mas eu acho ele tecnicamente melhor, mas fico com o Mateuzinho. Então, o Mateuzinho. Bom, agora entramos na região que o Arnaldo começa a enlouquecer, como enlouqueceu ontem. Arboleda e André Ramalho. Para mim, Arboleda. O Arboleda, pra mim, não é o melhor zagueiro do São Paulo. Eu gosto mais do Alan Franco do que dele. E o André Ramalho é o melhor zagueiro do Corinthians. Então, vou ficar com o André Ramalho. Esse vai ser o meu critério. Se fosse André Ramalho versus Alan Franco, eu escolheria o Alan Franco. Eu acho o André Ramalho um bom zagueiro, mas não se compara com o Arboleda. Apesar de que em jogos decisivos eu tenho um pouco de medo do Arboleda, algumas vezes dá uma descompensada, né? Mas eu vou ficar com o Arboleda, acho o melhor zagueiro que o André Ramalho. Arboleda, que se eu comparo até com o Gustavo Gomes, acho melhor.
e os caras ficam bravos. Eu ficaria bravo. Porque o zagueiro, ele precisa ser rápido, pra mim. Primeira coisa. Hoje em dia, os caras querem saber só se o zagueiro sabe dar passe de Beckenbauer. O Arboleda não sai tão bem jogando. Arboleda, que não sai tão bem jogando, mas é insuperável pelo alto e na corrida. Portanto, Arboleda. Agora eu gosto do André Ramalho. Arboleda. Aí, Alan Franco e Kaká. Acho que mais fácil, né? Alan Franco pra mim. Eu também fico Alan Franco. Se eu ia votar contra o André, eu obviamente, Alan Franco. Poupa tempo, fácil. Alan Franco também. Aí, esse é mais complicado, né? Estamos falando de uma aparição quase única do Enzo Dias. Enzo Dias e Matheus Bidu. Matheus Bidu terminou no nível que nem ele imaginava. Matheus Roberto Carlos Bidu. A recuperação dele é muito forte. Então, o Enzo Dias a gente não tem muito conceito. Ele me desculpe, mas pode até ser melhor. Mas eu vou ficar com o Matheus Bidu, porque eu não tenho conceito direito, apesar dos bons momentos aí de 2, 3 jogos do Enzo Dias aí, que foram bem, regulares. Eu também, pelo histórico recente, que é o que temos, também fico com o Matheus Bidu. O Enzo Dias me parece um cara bem ativo com e sem bola, assim. Claro, o recorde, como a gente falou, é mínimo, né? São 2 jogos de Campeonato Paulista. Um jogo de Campeonato Paulista tem um outro amistoso, né? Um churrascão lá nos Estados Unidos. Pedaço de jogo, então, o Matheus Roberto Carlos Bidu, é isso? Isso aí. Então, é esse aí mesmo. Então, ganhou já. Você vai votar em quem? Não, eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Mas eu nunca achei o Bidu o desastre que achava. Achei que ele estava Teve um momento que ele era considerado o pior jogador. Não estava inscrito no Paulista. Foi inscrito no Paulista entre 30 e virou titular do brasileiro. Todos os jogos. Mas ele tem uma O lateral precisa ter força também. Acho que ele tem uma força interessante e uma definição de jogar interessante. Não acho nada demais tecnicamente, mas ele tem força. O Enzo Dias começa bem, mas por exclusão também ficou o Matheus Bidu. E o Wendel, qual a situação? Desculpa, até... O Wendel é o cara que chega e... O Wendel, Porto acabou de trocar o técnico, né? Aí tá... E ele está com pré-contrato com o São Paulo. Ele estava já adiantando a liberação dele para... Agora acho que espera a chegada da nova comissão para definir se vai ser aproveitado nessa segunda parte de temporada ou não. Perfeito. Pablo Maia e Ranieri, mesmo que está voltando só agora e tudo mais, eu gostei bastante do Pablo Maia ontem. Não está na forma física total, mas o time muda com ele em campo. Para mim é Pablo Maia. Eu faço a ressalva de estar voltando agora, mas é daqueles de 15, 20 milhões de euros, né? Muito provavelmente ali na frente. Então, o Ranieri está bem, perdeu a posição, retomou, terminou a temporada como titular, mas Pablo Maia tem mais qualidade com a bola no pé. É aí que o critério dói, né? O Pablo Maia, em tese, se a gente for pegar retrospecto, né? Final de 24 e começo de 25... quase não existiu. Mas Pablo Maia. Pablo Maia tem mais bola do que o Ranieri. Eu acho que o interessante é que é a mesma amostra do Enzo Dias, né, do Pablo Maia nesse ano, né? Mas ele voltou com uma desenvoltura parecida, não idêntica, evidente, por causa da defasagem física, do que ele parou, né? Perfeito. Então, eu acho que ele é um jogador que tem mais repertório que o Ranieri, que eu também gosto, mas eu prefiro o Pablo Maia no desempate. Então, portanto, Pablo Maia. Alisson e Alex Santana. Vocês me perdoem, mas eu não vou deixar de votar na dupla do São Paulo, porque eu acho que ela transforma o time do São Paulo. E o Alisson foi o melhor em campo para mim ontem. Acho que esse já está... Ele ainda não está em forma, mas por causa das férias, mas em forma da contusão, parece que ele já está, forma técnica. Ontem o jogo foi o melhor em campo para mim. Alisson. Os dois tiveram lesão grave, né? A do Alex Santana, acho que a mais grave que eu já vi muscular, 3 meses para uma lesão muscular, parece que foi ruptura total, B3, um negócio bem grave mesmo. Abriu o músculo, rompeu completamente, e o do Alisson nem se fala, ficou meses e meses fora. O Alex começa bem, mas o Alisson já mostrou que meio que o pulmão do time do São Paulo, é o cara que arrasta o time lá de trás, que tem qualidade. Eu fico com o Alisson também. Fala, Celso. A dupla de volantes do São Paulo, o Zubeldia teve 2 oportunidades, né? Uma contra o Barcelona e logo se machuca e volta ontem. É verdade. E agora Alisson e Pablo Maia, não tem muito como fugir disso. Alex Santana até teve um início interessante no Corinthians, mas aí veio a lesão. Então acho que é mais fácil de escolher entre os dois, Alisson, sem dúvida. Jogadores antagônicos, Alisson e Pablo Maia, não? Jogadores antagônicos. A dupla é muito boa. Lembrando aí, só fazendo a ressalva, que o titular do Corinthians seria o Bidon
que daria também um outro molho de comparação, pelo que ele jogou o ano passado, pelo potencial. Mas entre o Alex Santana e o Alisson, eu fico com o Alisson. Acho o jogador mais... tudo que o Alex Santana não é, o Alisson é. O Alisson é muito regular. Ele dificilmente joga mal. O Alex Santana tem partidas... Ou assim no Atlético Paranaense, né? Espetaculares, depois dá uma murchada, depois... Mas eu também acho um bom jogador, o Alex Santana. Bom, agora entra naquela área da comparação que fica difícil, porque você começa a comparar jogadores quase que de posições diferentes, né? Então, Lucas e Carrilho. Com essa comparação, para mim é o Lucas. Mas no recorte atual, acho que o Carrilho termina no nível altíssimo, absurdo que ele jogou na reta final. E eu acho que o Lucas não fez ali o reta final de ano tão boa assim. A gente não tem muito parâmetro ainda de 25. Aliás, o Carrilho eu não esperava nada dele em 24, vindo da segunda divisão da Arábia, sinceramente. Foi muito acima do que eu imaginava, achava que fisicamente não ia acontecer nada e que ele ia se preparar para jogar o 25. E não foi. O cara, muitas vezes, desfilando em campo, jogou muita bola. Absurdo a maneira que ele conduz, a experiência. Ele é aquele boleiro que, se olha jogando, parece que é fácil jogar futebol. O Lucas eu gosto muito, obviamente, mas eu acho que a reta final de 24 do Carrilho é muito melhor do que a do Lucas, ficou com o Carrilho. Muito bem, tem debate. Aí eu me retiro da votação. Agora eu vou procurar vamos esperar. Não, acho que a reta final do Lucas impressionou o voto dele. O cara fez um ótimo ano. Eu acho que o Lucas fez um baita ano. O Lucas acho que não tinha feito uma temporada com tantos gols desde o PSG. Acho que ele tem uma participação, um impacto tão grande quanto o Carrilho, impactam em setores diferentes do campo, mas a gente está falando do impacto do Lucas. O impacto do Lucas é o gol, é a assistência, é aquele passe que vai acabar desmontando a defesa do Corinthians. Quando a gente pensa num jogador assim, se o Carrilho jogar um majestoso nota 10 e o Lucas jogar um majestoso nota 10, eu fico com o impacto do Lucas e por isso que o meu voto é no Lucas. Mas assim, é um voto difícil, eu entendo, mas aí que a gente a minha cabeça ficou condicionado, o São Paulo largou muito o campeonato. Muito. E aí perdeu, mas mesmo assim, perdeu esses jogos todos e aquilo ficou na minha cabeça. Assim. Essa competição ela vai pesar aí quando a gente for comparar o Yuri Alberto e o Caleri. Acho que nas últimas 10 o Lucas não largou o campeonato, né? Acho que ele foi um dos poucos. Eu acho que o Lucas está super bem. O Lucas me surpreendeu pela continuidade do ano, por jogar quase todas, não se machucar. Aliás, o gol do São Paulo sai de uma jogadaça dele. Jogadaça dele. O zagueiro, depois ele vai até o fundo, depois quando ele volta, o Alisson tá livre. É claro que você falou das comparações aí, porque aí começa a ter um conflito tático, né? Uma distorção. São 3 no meio, o Carrilho não joga na posição do Lucas, né? Aliás, já jogou em alguns momentos da vida, mas... quando eles jogam 3 no meio, 3 o triângulo, o São Paulo não joga o triângulo. Mas eu fico com o Lucas entre os dois. Aí, então, portanto, Lucas. Agora, essa próxima é bem boa. É interessante mesmo. Bem boa mesmo. Oscar e Igor Coronado pelas circunstâncias. São 2 jogadores que vieram de centros... 200 anos de Arábia, outro 200 anos de China. Os 2 voltando agora, o Igor Coronado jogando melhor agora. Cara... 200 anos de fora do Brasil, né? Retornando depois de tanto tempo. É difícil essa. É bem difícil. Eu vou no Oscar, mas com muitas dúvidas. O meu critério vai ser de Matheus Bidu e Enzo Dias. Eu não tô com parâmetro do Oscar para votar no Oscar. Acho que daqui 3 meses eu voto de costas no Oscar. Hoje eu não consigo ter esse parâmetro, eu vou ficar no Igor. Mesmo. Vou ficar no Coronado. Fala, Celso. Estou com você. Acho que o Oscar, bola por bola, o Oscar joga muito mais que o Igor Coronado, minha opinião. Mas o Igor Coronado hoje, ele é A gente sabe o que o Igor Coronado pode entregar. O Oscar, a gente estava discutindo aqui se ele de fato deveria ser ou não titular. Então eu fico com o Igor Coronado. Você votou em quem? Votei no Oscar, mas... Vamos dar um desempate pro Rodrigão, né? Vamos dar um desempate pro Rodrigão. Vou dar 2-2. Lembrando que estaria aí o Garro contra o Oscar. E aí eu acho que... Então... Aí era indiscutível que seria Garro. Por isso tem 2 desfalques bem pesados pro jogo. A gente o Corinthians começou bem e tal, mas são 2 jogadores. O voto de Minerva, voto neutro de Minerva vai ser do Ítalo. Do Ítalo? Ítalo vai votar, é o voto neutro. Ítalo, você vota em quem? Coronado. Tá bom. Vai ter uma conversinha com a gente, eu aceito, então eu não saio daqui. Redação. Por enquanto eu não saio da cadeira, embora... Votou no Coronado, Ítalo, que é meu parente, vai ter uma conversinha familiar depois desse voto.
Igor Coronado, então, vencendo. Aí teremos... Aí essa é boa também. Bem boa. Todas são boas. Luciano e Memphis Depay. Essa é Cara, o Luciano é o jogador mais importante do São Paulo. Faz gol todo jogo. Tem questões. Mas o Memphis é o Memphis. Né? O Luciano sempre incomoda o Corinthians. Mas o Memphis Depay é o Memphis Depay. Eu vou ficar com o Memphis. 11 participações no ano passado, né? Em 11 jogos, 7 gols e 4 assistências. Então é um por jogo. Eu entendo o papel do Luciano, a importância. Aliás, o que eu não entendo é quando ele desce do ônibus, o Morumbi inteiro lá de fora gritando é Luciano. Essa idolatria, juro por Deus, é um negócio. Desce o Raí, o Poi, o Ceni, torcida quieta. Vai descendo. Pintado, Toninho Cereza, aí vem o Luciano. Luciano, impressionante. Esse cara é impressionante. Sempre me chama a atenção. Então eu vou ficar com o Memphis, mas eu entendo o Luciano, o tamanho dele, que ele tem mais de 80 gols, acho que são 84 agora. Ele tá entrando no top 20. Então, eu entendo da história do São Paulo. Eu entendo o tamanho do Luciano no São Paulo, sem dúvida nenhuma, mas em termos de decidir um jogo e tal, eu ainda fico com o Memphis Depay. O Memphis absolutamente decisivo, não tem muito o que falar, né? Ele chega no ano passado com uma expectativa altíssima, ele corresponde, talvez até supera essas expectativas. Ele entrou muito bem, inclusive, nesse último jogo agora do Corinthians, mudou o jogo, se não fosse o Igor Vinhas, né, o goleiro do São Bernardo, teria sido uns 3-4 pro Corinthians. Memphis Depay talvez até com mais facilidade do que deveria ser, porque ele é um jogador superior ao Luciano. Também, mas com todas as... Talvez o jogador mais preparado do São Paulo para incomodar o Corinthians domingo seja o Luciano. Perfeito. Então tá aí, Memphis Depay no cara a cara, ganhando do Luciano. E aí, por fim, Calleri e Yuri Alberto. Se o critério é esse que a gente acabou de falar, o que o cara pode fazer e tudo mais, e o histórico recente, Yuri Alberto, para mim. O Calleri, desde aquele jogo do Botafogo, deu uma largada, né? Ele mesmo assume, né, que desconcentrou e tal. Então a gente está com uma imagem ruim do Calleri. Contra o Corinthians, ele sempre tem uma imagem boa, mete gol. Parece que ele se transforma, tanto que faz o que ele faz lá em Brasília, na última derrota do Corinthians para um clube brasileiro, inclusive. Ele joga muita bola, tira gente de expulso e tudo mais. Mas eu acho que o que o Yuri Alberto fez no final, na reta final, inclusive, do ano, foi algo impressionante, né? O artilheiro do Brasil, então essa para mim não tem nem muita discussão. Só não tem essa discussão na minha cabeça por conta do Calleri, que baixou demais a guarda. Ele no coiso tem boa discussão, sim. Acho que o artilheiro do Brasil já responde ao Yuri Alberto, sem dúvida. Também, embora domingo a gente vai ver o Calleri do jogo do Botafogo, a gente já sabe. É possível. Toda vez que o Corinthians é isso, né? Jogo grande, a gente vai ver o Calleri do jogo do Botafogo. Mas eu acho, inclusive, o Yuri Alberto um atacante mais completo. Tem rapidez, tem tabela, é um outro tipo de atacante. Então, eu acho o Alberto, sempre gostei. E também teve as suas fases de jejum, de meme e tal, não sei o que lá, né? Com qualquer atacante. É um jogo contra o Palmeiras, ele tropeça, cai de cara no gramado. Exatamente. Você vê que o jogador realmente não estava... Yuri Alberto, portanto. Então, ficamos com 6 corintianos e com 5 são paulinos, o que dá um bom equilíbrio. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor tem um clássico amanhã pela frente, né? O São Paulo joga contra o Corinthians. Uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia e Oscar, Lucas Moura, Luciano e Calleri. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de amanhã. Lembrando, né, galera, que o Ferreirinha pode aparecer nesse time também. E se isso acontecer, o Oscar ou o Luciano, né, pode sair fora. Na minha opinião, né, galera, eu queria ver muito o Ferreirinha jogando. Até porque esse quarteto do São Paulo jogou bem contra o Guarani, né? O Luciano, o Oscar, o Calleri e o Lucas Moura. Mas era o Guarani, né, galera? Agora contra o Corinthians não pode sobrar muito espaço ali no meio campo. Mas se o Zubeldia insistir, né, pessoal, em escalar o mesmo quarteto do jogo contra o Guarani e contra o Corinthians, vai ser um bom jogo pra gente analisar, né, galera? Se esse quarteto consegue jogar um jogo grande
sem sofrer muito, mas corre o risco, né, galera? Até porque o Corinthians tem um meio campo forte e o São Paulo segue aí no mercado, né, galera? Atrás de um lateral direito, o Cedric vem treinando, né, com o elenco do Tricolor. Alguns comentaristas vêm falando que o São Paulo pode contratar o jogador, né, se der certo ele conseguir, né, pessoal, se sair bem nos treinamentos. Mas eu acho pouco provável, né, pessoal? Até porque é um jogador que na temporada passada jogou muito pouco, a não ser que ele se destaca muito nos treinamentos, né? O São Paulo no momento tem o Igor Vinícius, o Moreira e o Ferrarese, né, que pode ser improvisado ali na lateral direita também. Então, se o São Paulo não conseguir trazer um jogador barato, né, pessoal, nesse começo de temporada, vai adiar essa contratação para o meio do ano. E o Tricolor ainda conversa com o Porto para tentar antecipar, né, a vinda do Wendel. O jogador fechou um pré-contrato com o São Paulo, se não vir agora, vai vir apenas no meio do ano. O Tricolor também conversa, né, com o Gabriel Veron do Porto, mas eu acho difícil essa negociação, né, pessoal? Até porque nos últimos dias a base do São Paulo se destacou. O Rian Francisco, o Ferreira, deve subir, né, para o profissional em breve. Então o São Paulo vai estar bem servido ali de pontas, né, pessoal? Também de centroavante. Então não acho que o São Paulo vai trazer esse jogador. Até porque o Tricolor calcula, né, com essas várias saídas que teve no elenco, deve ter uma economia na sua folha de pagamento de quase 2 milhões de reais por mês. E é muito importante, né, até porque o São Paulo prevê fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais. Mas vamos ver se se confirma, né, até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo. Mas o clube entende, né, com essa aprovação do fundo de investimento, vai quitar suas dívidas bancárias e assim diminuir, né, os juros em quase 50%, ganhando fôlego financeiro. O São Paulo também espera, né, fechar nos próximos dias uma parceria, né, com o empresário grego Ângelos Marinakis para suas categorias de base. O empresário deve investir mais de 600 milhões de reais na base do Tricolor e assim, né, pessoal, o São Paulo tem a melhor base do Brasil nos próximos anos. Se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores, essas vendas devem ser triplicadas. E o Noroeste lidera, né, pessoal? O grupo C do Campeonato Paulista após o empate de ontem. O clube tem 5 pontos. O São Paulo aparece em segundo, né, com 4 pontos. O Novo Horizontino em terceiro com 2 pontos. E o Água Santa em último, né, com nenhum ponto. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos, né, pessoal, do que esses outros times. E o Tricolor entra em campo amanhã, então, né, jogando em casa contra o Corinthians. Depois enfrenta a Portuguesa, né, fora de casa. Depois tem mais um clássico, né, pela frente, jogando contra o Santos, também fora de casa. Depois joga contra o Mirassol em casa. Depois joga fora de casa contra o Bragantino. E depois em casa contra a Inter de Limeira. Então essa aí é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.